Bom dia ou boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo aqui no nosso canal Palavras Proféticas. Seguindo a série que eu prometi para vocês, nós vamos falar nessa oportunidade sobre mais um tipo de pessoa difícil. Nós não podemos excluir essas pessoas de nossas vidas. Nós não podemos evitar que apareçam estas pessoas em nossas vidas. Então, o que fazer? Aprender a conviver. Você que é líder de uma empresa, você que é líder de um grupo na igreja, você que é um líder em algum lugar ou não, você tem que conviver com pessoas. E aí você tem que aprender a identificar a personalidade dessas pessoas para saber como lidar com cada uma delas. Então é por isso que hoje eu vou falar sobre um tipo de pessoa, o juiz. Isso mesmo. Eu vou descrever como é que essa pessoa age e você vai começar a lembrar de alguém. Ou então identificar que essa pessoa é você mesmo. Uma pessoa taxativa que sempre faz questão de julgar os outros e impor sua opinião como a última palavra sobre qualquer assunto. Olha o destaque. Sobre qualquer assunto. Indivíduos com personalidade julgadora acreditam entender de todos os assuntos e, por consequência, sentem-se no direito de meterem o nariz onde não é chamado. Em tudo opinam e sempre julgam, sempre depreciando alguém. Mesmo se não forem chamados, eles entram na conversa, no assunto e começam a, como diz por aqui pelo Acre, descer a lenha. Você lembra que esse livro é o livro que eu indico? Como lidar com pessoas difíceis. Esse livrinho aqui eu tenho já faz uns 15 anos, eu ainda não era psicólogo. E aprendi muito com ele, tento praticar todo dia. Então o juiz é aquele que, quando acontece uma tragédia na casa do vizinho, ele diz: aconteceu por isso e por isso. Quando acontece uma tragédia na empresa do amigo, só faliu porque foi isso, isso e isso. Se fosse eu... Olha, a frase que o julgador sempre gosta de usar é: se fosse eu, era melhor. Se fosse eu, seria melhor. Se fosse eu, se eu. Um dia tinha um pregador pregando e um amigo meu estava ouvindo esse pregador. Teve a infelicidade de ouvir esse pregador. E ele contou que por volta de 30 minutos de pregação desse camarada, ele repetiu a expressão "se fosse eu" por mais de 100 vezes. Imagina só, por mais de 100 vezes ele: se fosse eu seria assim, se fosse eu seria melhor, se fosse eu diria isso. Ele passou 30 minutos só dizendo "se fosse eu". Que coisa chata, né? Então você conhece alguém que se mete na vida de todo mundo, que só fala mal, que a casa do vizinho, se o vizinho constrói, é pequena, se fosse a minha eu faria assim. Se o amigo compra um carro, esse carro aí não presta, é popular, gasta muita gasolina, tem pouco espaço. Se alguém começa a namorar, vixe, é feio, é sem dinheiro, é liso. Se alguém vai fazer uma faculdade, não é medicina, não é direito, então não presta. Se alguém é consagrado a diácono numa igreja, diácono é fraco, é pequeno. Se alguém... Meu Deus do céu, eu sempre encontro pessoas assim. E como é que nós vamos agir diante delas? Não podemos expulsar da nossa vida. Então olha só a dica importante. Na primeira oportunidade, faça uma pergunta sutilmente. E faça o seguinte comentário: sempre que eu ouço uma pessoa julgando outra, lembro de um velho provérbio que diz: nunca julgue uma pessoa sem saber pelo que ela passou. Ou seja, quando você encontrar aquele sujeito inconveniente que só sabe detonar as pessoas, fale sutilmente. Antes de julgar, nós temos que saber o que essa pessoa está passando, ou o que essa pessoa passou. Porque nós não sabemos a história do próximo.
E se tem uma maneira de você amar e respeitar, é respeitar a história das pessoas. Pode ser que a história de fulano não seja nada para você de interessante, mas a história da pessoa é tudo que ela tem. Olha só, além disso, conheço outro ditado que diz: o que iremos falar é verdadeiro? Irá magoar alguém? É realmente necessário eu dar minha opinião? São palavras e colocações que os julgadores temem, morrem de medo, porque é como um balde de água fria no julgamento deles. E após tudo isso, tenha certeza que o metido a juiz entenderá a mensagem e talvez até venha lembrar o que Cristo disse, Mateus 7,1: não julgueis para que não sejais julgados. Essa é a palavra de hoje, é o vídeo de hoje, dando continuidade a como lidar com 20 tipos de pessoas difíceis. Deixa o like, comenta, compartilha. Sempre alguém é impactado por essa mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor.